Saudações, vigia das pessoas. Estamos vendo os grandes profetas maiores. Hoje, o trem já vai partir. Vamos continuar a série 777. Eu sei, já tá ficando cansadinho, né? Mas tá acabando. Só faltam 2 ou no máximo 3 vídeos, tá bom? Porque a gente precisa falar essas coisas para que você compreenda a ligação entre as profecias e o profeta Messias, o profeta enviado. O Messias, ele é 3 coisas que não é. Ele é profeta, mas não é profeta. Ele disse, eu não sou profeta. Ele é filho de Davi, mas não é. Ele disse, acorda, cara pálida, não sou filho de Davi. Ele disse, disseram ontem, né? Hosana ao rei, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao rei. Lembra quando eles estavam entronizando, queriam entronizar Jesus como rei de Israel? Ele disse, não, meu reino não é desse mundo. Ele pertence a um reino, ele é rei, mas não desse mundo. Ele até disse, se o meu reino fosse desse mundo, vocês não me prenderiam, porque meu Pai que está no céu mandaria e miríades viriam me proteger. Tá entendendo? Eu sou muito organizadinho. Então, alguém disse aí na semana passada que eu planejava as coisas de modo que elas convergissem para aquilo que eu queria. Eu até queria que fosse assim. Então, lembra que eu apresentei esse livro para você ontem? Na semana passada, ele falou sobre as religiões espiritualistas. E essa semana, não por coincidência, porque eu planejei isso, eu planejei que ia fazer 100 vídeos. Bom dia, galera. Tá maroso, tá indo pro mar. Eu planejei que ao final de 100 vídeos, eu faria esse aqui, o 100º. Você acha que eu teria uma cabeça tão apurada assim? Não. Mas graças a Deus, por coincidência, por providência, todos os assuntos convergiram, tanto o que nós estamos falando, quanto o que a lição está falando. Essa lição é a lição que a última igreja da profecia bíblica, Laodiceia, está publicando essa semana em todo o país. Não, em todo o reino. Porque agora não somos mais país, agora somos reino. Nós estamos vivendo sob o poder
do quinto reino. Ele não está ainda no comando, mas ele está no controle. Ele não manipula, mas ele controla o destino do mundo. E essa semana ela vai falar sobre um assunto que nós estamos falando sobre ele, porque nós vamos falar hoje, ou se não der, mais tarde, ainda hoje eu acredito, sobre a assolação assoladora de que falou Daniel. E hoje, na lição 11 da igreja Laodiceia, a qual eu pertenço, vai falar sobre o final do conflito, ou o conflito iminente. Então aqui vai ser briga de cachorro grande. Então essa semana nós vamos identificar aqui na lição mundial da igreja Laodiceia. Essa é a minha igreja, mas você não precisa chorar e ficar triste. Lembra que eu falei que são 7 igrejas? Por acaso eu estou na Laodiceia, graças a Deus, mas ele ainda te deu mais outras opções. Você pode estar em uma das outras igrejas. Para isso, basta você se identificar com as características daquela igreja. As 7 igrejas da Ásia eram igrejas históricas, foram igrejas que aconteceram, que existiram mesmo. E ela delimita o tempo da igreja cristã, desde Éfeso, passando pelas perseguições, passando até desembocar em Laodiceia, entendeu? Então, se você não está na Laodiceia, você precisa pelo menos estar em uma das igrejas da Ásia, porque senão aí você está frito de verdade. Eu estava pensando ontem como faria a introdução da lição de hoje. E o verso que veio à minha mente foi do capítulo 24 de Mateus, finalzinho. Aqui eu vou pedir licença aos eruditos para propor, não vou propor ainda, mas eu vou mostrar uma tese. Tá bom? Os sabidinhos da Bíblia dizem que a gente não pode fazer dogmas, esqueci a palavra agora, fazer doutrina, criar doutrinas em cima de um verso bíblico apenas. Então o verso bíblico precisa estar ancorado noutros, o que é bem lógico, não é? Mas esse que eu vou falar agora, eu não sei se ainda... Bom dia, cavaleiro. Vá com Deus. Eu não sei se esse verso ele se sustenta ou se ele precisa de mais outros e outros e outros. Eu sempre, na igreja, sempre ansiei que algum dos pregadores, e houve vários pregadores bons, eu sempre ansiei que alguns deles
mencionasse esse verso de Mateus 24. Até ontem eu não vi. Então hoje, não sou pregador e nem filho de pregador, mas hoje, faça de conta que vou pregar pela primeira vez na minha vida. Qual foi o verso que eu escolhi? Já faz muito tempo que eu não sou convidado para pregar. Mas se alguém tiver coragem de fazê-lo, guiado pelo Espírito Santo, claro, eu já tenho o tema. O tema vai ser: eu vou falar o verso, porque daí você já vai entender o tema. Ainda precisa elaborar o tema, sabe? Para ficar bem bonitinho. Ai, meu Senhor do céu. Desculpa, mas eu sou meio brincalhão. Eu só consigo fazer as coisas me divertindo. Sabia? Minha esposa falava, hoje ela já dorme no Senhor. Ela falava, eu nunca sei quando você está falando sério, quando você está brincando, porque você está sempre brincando. Graças a Deus, depois ela me compreendeu e foram os 25 anos mais felizes da minha vida. Eu gosto de brincar porque eu não aprendi de outro jeito. Não sei. Só sei que é assim. Minha infância foi muito dura. Comecei a trabalhar muito cedo. E... Bom dia, cavaleiro. Eu brincava muito em casa com as minhas irmãs. Eram duas irmãs e um irmão mais novo do que eu. Então, éramos 4. 2 meninas e 2 meninos. Esses meninos foram os que mais conviveram, assim, que eu lembro, né? Que mais participaram da minha infância. Só que a minha infância, ela acabou precocemente. Porque muito cedo, ainda antes de frequentar a escola, eu já tinha compromissos no trabalho. Então eu sempre digo que eu não tive adolescência, juventude. Tem até um amigo que fala que eu nasci velho. Acho que foi isso mesmo. Eu já passei da infância para a vida adulta. Então a minha cabeça, ela é assim, desde que eu me entendo por gente. E se eu não estiver me divertindo, eu não estou feliz. Eu fui feliz no casamento, comemoramos bodas de prata o ano passado, porque eu me diverti. Eu tinha alguém que ria das minhas piadas bobas. Eu perdi a pessoa que mais me adorava nessa vida. Vamos falar de coisa séria aqui, vai. Vamos parar de brincadeira. Mateus 24, eu nem lembro qual é o verso. Eu não falei, não é de propósito que eu não falei porque eu não sabia mesmo. Eu só sei que ele está lá no finalzinho, é o último verso do capítulo 24 de Mateus. Engraçado, não está aqui.
É, não sei porquê, mas não tá aqui. Ainda bem que eu sei o verso de cor. Será que essa Bíblia tá me enganando? Engraçado, eu não li na Bíblia, mas eu ouvi no Cid Moreira e ele falou esse verso no finalzinho. Eu nem sabia que estava aqui. Ou será que eu estava vendo outro? Tá, eu vou falar o verso e a gente continua, tá bom? Onde estiver o cadáver, ali se juntarão os abutres. Eu vou fazer uma doutrina em cima desse verso. Claro que eu vou ser excomungado da igreja. Falar em excomungado, teve um excomungado que voltou para a igreja. Eu vou perguntar agora, me dê licença aos meus irmãos católicos, e eu tenho bastante irmãos, inclusive irmãos mesmo, de sangue, que são diáconos e líderes na igreja. Por favor, responda aí. Eu tenho um irmão mais velho, muito sabidinho. Responda, eu procurei e não achei. Também não procurei, eu só cliquei ali no Google e não achei. O Martinho Lutero, ele foi reunido à igreja novamente. Ele foi desexcomungado. Por que eu estou falando isso? Porque Martinho Lutero, ele é o príncipe da reforma. Ele que deu o grito oficial, pegou 25 teses, aliás, por que eu falei 25? Não sei. Foram 70 e tantas teses da justificação pela fé e pregou no Castelo de Wittenberg. Isso a 31 de outubro de 1517. Estava inaugurado oficialmente a reforma. O objetivo do monge era reformar a igreja e não sair dela. Talvez ele não tenha entendido a Apocalipse 14. Mas 4 anos depois disso, ele foi excomungado, tirado dos livros da igreja. Fizeram com Lutero o mesmo que fizeram com o ceguinho. Lembra o ceguinho que foi curado pelo trabalho de Jesus? Trabalho. O ceguinho foi excomungado da igreja. Lutero também foi excomungado da igreja. E depois, acho que alguns anos depois, talvez 30, foi criada uma companhia chamada de Jesus para combater os povos que surgiram em 31 de 1517. Então tinha de um lado a reforma, do outro lado a contra-reforma, conhecida como Companhia de Jesus. Não por acaso, em 31 de outubro de 2017,
o Vaticano comemorou o fim da reforma. Literalmente, para os dois lados, seja azul ou vermelho. Porque os luteranos, coitados, os reformistas, acreditavam que estavam se voltando para a igreja mãe. Tá tudo bem, mamãe, voltamos. Só que os líderes da igreja estavam comemorando. Eu não vi essa parte, mas na época eu vi um documentário que tinha se erigido um busto de Lutero lá no Vaticano. Só que essa parte, eu lembro que eu vi há 10 anos atrás, mas quase 10 anos. Mas agora eu procurei a mesma informação na internet e não achei. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Há 10 anos atrás ninguém ia ficar olhando o que você estava procurando. Então você procurava, aparecia. Agora a gente procura a informação e não acha. Mas eu achei um documento oficial que dizia que foi feito um selo comemorativo da reforma pelo Vaticano no dia 31 de maio de 2017. E aí eu fiquei perguntando, será que eles homenagearam um excomungado? Ou foi feito a recomunhão de Lutero? Você que é católico, conhece aí os trâmites da lei, diga para mim aí. Eu acho que deve ter algum documento oficial dizendo: o padre Martinho Lutero, o monge, está religado à igreja. Isso é uma prática comum, não é errado e não estou criticando. Inclusive eu citei... Não, esse é assunto pessoal, esquece isso. Então, voltando a falar, do que eu li esse verso? Porque a cena que me veio à memória foi essa. Os monges católicos, provavelmente de preto, em volta do busto de Lutero, comemorando a sua derrota. Porque é isso que aconteceu. Em 2017, a reforma protestante, ela foi propagada como não existente. Não há mais protesto. Então, se não há mais protesto, não há mais protestantes. A igreja de Laodiceia, qual eu pertenço, não é uma igreja protestante. Porque nós somos pós-protesto. Nós somos pós-reforma. Então nós somos uma igreja, ela já é conciliante. Ela já nasceu entendendo que todos os cristãos, todos os protestantes, católicos ou não, são detentores do selo de Deus. Então todos que aceitam a Jesus como um ser divino, Salvador, mantenedor, profeta, rei, é digno de embarcar na última igreja, que não é protestante, ela é profética. Profética porque ela profetiza o advento de Cristo. Então é isso. Eu lembro que na época
Na época eu tinha Facebook, hoje eu não tenho mais. Até tenho, mas nem sei se eu perdi o controle. Não sei se o Facebook faz alguma coisa quando você não entra mais no Facebook. Faz tempo que eu não entro, não sei. Na época, todo mundo colocou a carinha do Lutero. Comemoração à Reforma, 500 anos. Só que enquanto os reformadores, as igrejas reformadas comemoravam o fim da Reforma, o fim do protesto, aí teve até um luterano que falou, não temos mais protestos, está tudo bem. A mãe e a filha da mãe estão juntas agora. Mas, apesar do Papa João Paulo II ter pedido perdão pelas atrocidades que a igreja fez em sua história, nos anais, nos documentos oficiais, a igreja, até o que me consta, não fez isso. A igreja, ela não admitiu os pontos de Lutero. Oficialmente, ainda não é só lá pela escritura. Oficialmente, a igreja romana ainda tem a tradição. A tradição fala mais alto do que a palavra. Muito bem. Hoje nós vamos falar dos grandes profetas maiores. E nós já falamos da entrada de Jesus, a entronização dele como o último imperador da terra. Aí tem aqui várias parábolas, questão do tributo já falamos. Jesus censura os fariseus, os escribas. Tá, vamos começar a partir do 23 aqui. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos. Jesus alternava do templo à praça ao Monte das Oliveiras. Agora ele está no Monte das Oliveiras. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e os fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disseram, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar, e os põem aos ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo mindinho querem mantê-lo. Ele não falou mindinho, falou dedo. Mas nem com o dedo mindinho querem mantê-los, querem movê-los. O conselho de Jesus é, especificamente para aquela época, mas vale para nós também: ouça os seus líderes, mas não fica olhando o que eles fazem. Tem aquele ditado, né? Faça o que eu digo e não o que eu faço. Isso é para preservar a mensagem. Então, não vos importeis com o que eu faça ou deixe de fazer. Ouça o que estou dizendo. Isso se eu fosse o líder, claro. E ele falava especificamente para aquele povo, os povos que estavam ouvindo os conselhos do Sinédrio, porque volta e meia eles queriam excomungar, eles queriam tirar da sinagoga, e de fato tiraram o ceguinho. Eu falo ceguinho com todo respeito, tá? Porque o texto dá a entender que só o cego foi impedido de frequentar as sinagogas. Sua família não, porque a sua família não quis admitir o que tinha acontecido, o que é lamentável, mas compreensível.
Fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filacterias e alargam as franjas de seus vestidos, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas. E as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, mestre, mestre. Jesus fala: vocês não serão mestres. Não permita que ninguém te chame de mestre, Rabi, pai. Vós, porém, não queirais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, Cristo, e todos vós sois irmãos. Eu sou o mestre de vocês, disse Cristo, vocês são irmãos. Ninguém na terra chameis vosso pai, porque um só é vosso pai, o qual está no céu. Nem vos chamei mestres, porque um só é vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós será vosso servo. E o que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A ninguém chameis pai. Eu lembro que quando o Papa João Paulo II veio ao Brasil, a igreja se mobilizou, e naquele ano todas as canções eram alusivas ao Papa. Tem até uma musiquinha gostosa que a gente cantava na época. Na época eu era católico, apostólico, romano. Boa parte da minha família ainda é. Quer dizer que eu sou um péssimo pregador, porque eles não me ouvem. Ô mano, dá uma ajuda aí. Tinha uma que falava assim: a bênção, João de Deus, tua família te saúda. Tu vens em missão de paz, abençoa este povo que te ama. A bênção, João de Deus. Eu não lembro, mas é uma melodia muito gostosa. Papa João Paulo II era nosso pai. Quando morreu o Papa João Paulo I, eu lembro do Sérgio Chapelain falando: morreu o Papa Sorriso. Ou seja, eles estão sentados na cadeira de Cristo e aceitaram o título que só a Cristo deve ser atribuído, o título de Pai. E olha, na época o Papa João Paulo era muito carismático, amorável, pop. Mas o Papa Pop passou, veio o Papa Ratzinger, Papa Bento XVI, bem sisudo, mas extremamente assertivo na defesa da família, na defesa dos bons costumes. Aí não gostaram, porque o mundo está muito moderninho. Que bom costumes, tradição. Descartaram o Papa Bento. Eu nem sabia que ele tinha morrido esses dias. Alguém disse que ele morreu. Mas eu gostava também do Papa Bento. Aí quando chegou o Papa Francisco, eu falei: oh, que legal, hermanos! Somos todos buena gente. Buona gente não, isso é italiano. Persona grata. Eu juro pra vocês, a gente não pode jurar. Eu estava assistindo a apresentação do Papa. E brasileiro é besta, torce o tempo todo, né? E tinha um candidato brasileiro. Eu tava torcendo pro candidato brasileiro. Nem lembro o nome dele. Mas aí falou:
É o Papa Bento, é o Papa Francisco, Bergoglio, Dom Bergoglio. Então ficou aquela decepção de brasileiro, e olha, contra o nosso maior inimigo no esporte, só no esporte. Mas aí se mistura tudo. Então eu comecei a ouvir os comentaristas, e daí a tristeza passou para desespero, quando o comentarista começou a falar: olha, graças a Deus, o primeiro jesuíta na história vira papa. Aí eu entrei em desespero. Quem são os jesuítas? Eu já sabia mais ou menos. São os contra-reformadores. São os que tripudiam sobre o busto de Lutero. Sim. A questão minha aqui não é pessoal. Você tá vendo? A gente tá falando essas coisas aqui para você entender que o sentido das coisas que as coisas têm sentido. Existem aí os historiadores, as igrejas estudam sobre isso. Todas as igrejas reformadas, protestantes, reformadoras, elas falavam essas mesmas línguas. Isso só mudou a partir agora acho que no último milênio. Então eles estão pulando do barco e estão querendo reeditar a história. Estão fazendo outra narrativa. Entendem? Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós mesmos entrai, nem deixais entrar ao que estão entrando. Vocês estão na posição de liderança da igreja, e aqui vale para todas as igrejas, não só a igreja romana. Vocês, líderes e pastores, que nem deveriam ser chamados líderes e pastores, porque há um só pastor, há um só líder, há um só pai. Só que o ser humano tem essa necessidade de hierarquização. Então os dons, uns para pastores, outros para as mestres, outros para... Entende? E nós vivemos esse tempo de hierarquização. E acaba se repetindo, como diz o meu mestre José Carlos Ramos, o ciclo se repete. Israel caía e subia, e caía e subia, e caía e subia. E se repetia. Hoje, as igrejas são iguais. Elas se organizam, se corrompem. Se organizam e corrompem. E se corrompem. E aí... Por isso que existem as propostas das igrejas reformadas. Lutero queria reformar a igreja. Mas geralmente quando você tenta mudar alguma coisa, já está estabelecido, é difícil. Por isso eu entendo aqueles que tentam reformar a igreja. Todas as igrejas elas passam por esse período. Então, Éfeso foi reformada. A Laodiceia também, certamente, haverá os que querem reformar. Mas o apelo que eu faço é: fique com a palavra de Deus. Saibam vós que
a hierarquização sempre vai pender ao personalismo. Sempre o líder vai falar pelo grupo. Veja lá o STF. Quem é que está mandando aqui? O Alexandre, não o grande, o pequeno. Porque o grande é aquele lá, Garcia. Aliás, se inscreva no canal, dê o seu gostei ou não gostei, compartilha. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois o tendes feito, o fazeis filho do inferno, 2 vezes mais do que vós. Jesus está dizendo para os judeus que eles viajavam mar adentro para converter. Sim, a Companhia de Jesus chegou aqui no Brasil com a bandeira da conversão. Mas o que ela fez aqui? O que ela tinha sido nascida para fazer. Fez caquinha. Tanto é que ela foi expulsa do país. Foi exterminada da igreja. Foi reconhecido que elas estavam fazendo coisa errada. Depois foi reconduzida ao poder de novo. Adiantou eles atravessarem os mares, chegar aqui no Brasil? Se eles tivessem instituído os bons princípios da cristandade, o Brasil poderia ser melhor hoje, mas não fizeram. É claro, existe aí a favor deles o fato deles terem sido expulsos do Brasil. E aí não puderam continuar o trabalho. Depois voltaram e fizeram, mas eles acabaram com as pátrias religiosas do mundo. Com a maior pátria religiosa do mundo, Estados Unidos da América do Norte. Os pais peregrinos vieram para a América para viver liberdade e paz. Os jesuítas também vieram para a América para acabar com essa liberdade. E essa liberdade foi acabada. Hoje, a maior nação cristã do mundo é mais romana do que cristã. Ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sobre pretexto de prolongadas. Eu tô com frio, acho que é por isso que eu tô com a boca travada. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas, sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigorosos juízos. A boa religião é adorar a Deus. Adorar a Deus é servir ao próximo, as viúvas, os órfãos. Entende? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e terra para fazer um novo convertido. Prosélito é novo convertido. E depois de o ter desfeito, fazeis filho do inferno, 2 vezes pior do que vocês. Ai de vós, condutores de cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo... Jesus sempre está falando dos cegos. Vocês
São cegos conduzindo cegos. Vocês dizem: qualquer que jurar pelo templo, isso nada é. Olha, jurar pelo templo de pedras de Jesus, jurar por Jesus não é nada. Mas o que jurar pelo ouro do templo, mas orar por Jesus não é nada, jurar por Jesus não é nada, pelo templo não é nada, mas pelo ouro que está lá dentro é tudo. Insensatos, cegos, pois qual é maior, o ouro do templo, que santifica o ouro? Quem é maior, o ouro ou o templo? Claro, o templo. Quem é maior, Cristo ou sua igreja? Cristo! A igreja não dá ordens, quem dá ordens é Cristo. Se a igreja estiver falando diferente de Cristo, a igreja está errada, vai para o inferno. Sempre que você tirar o selo de Deus da sua nave, ela se converte automaticamente na nave 666. Porque nós estamos aqui, ó, numa aventura virtual. O voo nosso é virtual. E os ocupantes da Daniel Airlines 777, as suas naves podem se cruzar, até que eles estão juntos. Ainda não foram separados. Estão voando na mesma proa, no mesmo rumo. Sabe aquele videogame que você está brincando? É como se nós estivéssemos jogando videogame. Quando uma nave passa pela outra, ela não se explode, porque é um mundo virtual. Ainda não foram separados os cabritos dos carneiros. Ainda a cor não está decidida, se é azul, se é vermelho. Você decide, porque aperta um botão, fica vermelho. Aperta outro botão, fica azul. O azul é o novo vermelho? Eita! E aquele que jurar pelo altar, isso nada é, mas aquele que jurar pela oferta do altar, esse é devedor. Insensatos, cegos, pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica o altar? Portanto, o que jurar pelo altar, jura por ele e por tudo que está sobre ele. E o que jurar pelo templo, jura por ele e por todo aquele que nele habita. Eu sou Jesus Cristo, a pedra rejeitada. Eu sou Cristo, o templo eterno, imortal, que será purificado. Até perdi aqui. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que dizimais a hortelã, o endro, o cominho, e desprezais o mais importante da lei de Deus, o juízo, a misericórdia, a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas. Continuem dizimando tudo, mas não omita aquelas. Quando a igreja da Laodiceia foi instituída, ela eram os adventistas. Os adventistas não era a igreja adventista. Os adventistas eram todos os povos que criam na volta de Jesus. E eles criam piamente que Jesus voltaria por volta de 1800. Jesus não voltou em meados de 1800. O que acontece quando um barco está afundando? A água começa a entrar, os ratos saem tudo correndo. Saíram todos. Tá certo, talvez eu faria a mesma coisa, sei lá. É o comportamento natural do humano. Se o circo tá pegando fogo, tô correndo. Mas aí, um grupo remanescente ficou ali. Gente, nós erramos o que aqui? Erramos o que aqui? Teve um sabidinho chamado Iran Edson, era agricultor, e ele estava agriculturando, não sei,
o seu milharal. Deixa eu mostrar o milharal aqui, tá vendo? Olha que folhas bonitas e belas. E ele conversava com alguém e ele teve um insight. Peraí. E se a terra não for o santuário? E se o santuário for outra coisa? Aí eles foram estudar Hebreus e descobriram que o santuário não é a terra. Simples assim. O que Miller não percebeu, que a terra que o santuário purificado de Daniel 8,14 não se referia à terra. Porque ele não disse que a terra será purificada. Ele disse, o santuário será purificado. Eles é que entenderam que esse santuário era a terra. É muito lógico você imaginar. É muito lógico você imaginar a terra como santuário. É muito lógico você imaginar o seu corpo como santuário. É muito lógico você imaginar o seu cérebro como santuário. É tudo muito lógico. Mas aí esse Edson falou assim, gente, vamos ler de novo Hebreus. O que fala aqui? Há um santuário no céu. E Daniel disse, esse santuário será purificado. Então não é a terra. Jesus não ia voltar agora. Ai, que raiva. E entenderam. E aí os irmãos foram se juntando nessa nova fé. Um dia, um desses irmãos estavam pregando, eu não lembro o nome dele, não sei se é José Bates. Acho que não. Era um outro pregador adventista. Não ainda do sétimo dia. Estava pregando. E ele pregou sobre a lei de Deus. E falou fervorosamente de todos os mandamentos. Tinha uma irmãzinha sentada na primeira cadeira da frente. Eu não sei se ela falou na hora ali ou se ela falou depois, porque eles foram almoçar na casa dela, ou foi um acampal, estavam almoçando todo mundo junto. Ela falou pro reverendo assim, como é que você tem coragem de mentir na cara de todo mundo? Ele falou, pelo amor de Deus, irmãzinha, menti eu? Eu orei a noite inteira por esse sermão que preguei hoje. Perdão, eu sou um homem sincero. Não menti. Mentiu. Por quê? Porque você disse que guarda a lei de Deus. E eu sei que você não guarda. Eu guardo sim. Eu não mato, não roubo. Eu guardo domingos e festas. Quando ele falou isso, a dona Raquel falou, pois é, mas a lei de Deus não fala nada sobre domingos e festas. A lei de Deus fala sobre o sábado. Sábado é de judeu, irmã. Não. Para resumir a história, aquela mulher, dona Raquel Oques, era batista do sétimo dia. Havia naquele cenário de pregação religiosos de todas as igrejas. Antigamente os irmãos não eram preconceituosos. Hoje cada um se reúne na sua caixinha. Você não pode pregar na igreja do irmão. Ah, ele vai falar uma coisa que eu não gosto, então eu não quero. Vai falar sobre esse assunto? Não. Vai falar sobre o sábado? Não. Vai falar sobre o véu? Não. Então hoje as pessoas se como é que é? Elas se compartimentalizam, elas estão cada um na sua caixinha. Naquela época não existia esse preconceito. E aquela irmã era batista do sétimo dia. E ela disse, eu sou batista do sétimo dia. A gente prega a lei integral de Deus, inclusive o sábado do quarto mandamento. E aquele pastor foi, e a partir daquele momento, o sábado passou a ser tema de estudo daquele grupo.
Então ainda faltavam uns 20 anos, ou 15, para o que nós chamamos hoje de Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então até lá houve várias discussões sobre isso. Inclusive a profeta da igreja na época, ela nem sabia disso. O profeta não tem que saber tudo. Ela falava assim, como assim sábado? Tá doido, é? E aí se estudou muito. E no final, depois quando a profeta estava mais madura, ela foi instruída e falou, não, aqueles que começaram a pesquisar sobre isso estão certos. Aliás, vários temas foram muitos estudados, vários temas foram muito estudados na época da formação da igreja da Laodiceia. E não tinha preconceito. Na época, estavam todo mundo junto. Quem cria que Jesus era divino, quem não cria, quem cria que o Espírito Santo era uma pessoa, quem não cria, não tinha preconceito. Hoje é proibido crer de modo diferente, porque nós estamos hierarquizados. É uma bênção ser hierarquizado, porque nós temos uma estrutura forte, poderosa, que ela fala e o mundo ouve. Graças a Deus. Santa hierarquização. Essa palavra ela rima com outra palavra terrível. Então nós precisamos aprender. Nem todo mundo precisa crer do jeito que creio. Tem os irmãozinhos aqui que não acreditam que o Espírito Santo é uma pessoa. Não acredita que Jesus é Deus. Graças a Deus eu acredito. Mas aí eu pergunto para aqueles que não acreditam: como é que você vai se ajoelhar diante de Jesus? Deus proíbe idolatria. O único ser que pode ser adorado de acordo com a lei de Moisés é o Criador. Quando você se ajoelha a Jesus, você está dizendo: esse é meu Criador. Quando você se ajoelha para o Espírito Santo e é batizado em nome dele, você está admitindo que ele faz parte do trio celestial. Mas essas discussões não deveriam nos aborrecer. Apagou a luz, amanheceu o dia. A ponto de nos odiarmos. Lembra lá no Sinédrio? A igreja estava lutando contra o cego que foi curado. Vamos olhar mais para o milagre de Jesus e aceitar as nossas diferenças, lamber as nossas feridas. Eu não posso estar certo em tudo. Certamente você não está errado em tudo. Vamos dialogar. Esse é o diálogo que a igreja romana se negou a fazer. A reforma acabou porque os reformadores cansaram de discutir. Não há mais protestos porque os protestantes pararam de protestar. Não porque a igreja mãe concedeu o que eles queriam. Porque o que eles queriam? Sola a escritura.
Até perdi onde eu estava. Então são cegos carregando cegos. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros. Foi por causa dessa passagem que eu lembrei do busto de Lutero. Fizeram um busto para Lutero, um sepulcro para Lutero, e lá eles vão lá e beijam aquela estátua de bronze no feio de ferro. Mas são hipócritas, eles não acreditam na mensagem de Lutero. Por que fizeram um selo com o nome de Lutero se eles excomungaram Lutero? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que edificais os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. Estão adornando o monumento de Lutero. Eles estavam adornando o monumento do profeta Moisés. Devia ter um de Elias também. Zacarias, Daniel, sei lá. Mas eles não obedeciam à lei, não faziam o que eles falavam para fazer. São hipócritas, mentirosos. E eles falavam ainda: se nós vivêssemos na época de nossos pais, os profetas, nunca nos associaríamos com eles para derramar o sangue dos profetas. Seus mentirosos! Quando vocês dizem que não matariam os profetas, mas ficam aí bajulando seus túmulos, pintando bonitinho, vocês estão admitindo que são herdeiros deles. Vocês mataram. Vocês mataram os profetas. Quando vocês dizem que nunca derramaríamos o sangue deles, nunca perseguiríamos Lutero, nem os excomungaríamos. Mentira! Vocês fariam a mesma coisa que eles fizeram, porque vocês só não estão matando hoje, estripando e degolando, porque isso cairia muito mal na visão da sociedade. Mas essas leis, elas não foram extirpadas, estão valendo e serão colocadas de novo em vigor. Assim que a besta do mar ganhar o seu poder, assim que a besta da terra der o emblema à besta do mar. Isso vai acontecer. Não adianta você se espernear. Desse modo, falando isso, dizendo que vocês não matariam, estão dizendo que sois filhos dos que mataram os profetas. Enchei vós, pois, a medida de vossos pais, serpentes peçonhentas, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Jesus está dizendo para os líderes de Israel na época, mas isso vale para os nossos líderes hoje. Roma, Laodiceia, todas as igrejas. Portanto, eis que eu vos envio profetas sábios e escribas, e a um deles matareis, e crucificareis, e a outros açoitareis nas vossas sinagogas, e os perseguireis de cidade em cidade. Isso aqui aconteceu literalmente na época que Roma perseguiu Jerusalém e destruiu o templo. Isso aconteceu literalmente na época em que Roma perseguiam os cristãos e matava eles nas fogueiras. Isso acontece simbolicamente hoje, quando a igreja persegue os dissidentes.
Isso aconteceu em 2017, na adoração ao busto de Lutero e na feitura do selo do Vaticano em comemoração à Reforma, em comemoração ao fim da Reforma. Não porque não querem mais reformar, como disseram os luteranos, mas porque eles voltaram com o rabinho entre as pernas. Então, está Babilônia, a grande prostituta, e suas filhas arrependidas. Quem são as filhas da mãe? Aquelas que lhes obedecem. Portanto, eis que eu vos envio profetas, sábios e escribas. A um deles matareis e crucificareis, e a outros deles açoitareis nas vossas sinagogas e os perseguireis de cidade em cidade, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o primeiro justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o santuário e o altar. O sangue do justo Isaías, que vocês cerraram ao meio, de alto a baixo, assim, ó. Não foi no ventre. Estou mostrando o peito, mas aqui o ventre está lá embaixo. Eles não cerraram assim, Zacarias. A tradição diz que eles cerraram assim. Seus odiosos assassinos. O sangue de Isaías cairá sobre as suas cabeças. Cada gota de sangue inocente cairá sobre a cabeça daquele que o derramou. Vocês ficam falando que Daniel não existe, que Daniel não foi profeta. Daniel viveu depois dos acontecimentos. Mentira! Eu sou Jesus, estou falando aqui, ó. Daniel viveu e profetizou. E daqui a 30 anos, o templo de Jerusalém será destruído pelo Império Romano. Em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre esta geração, ainda sobre os viventes aqui em Jerusalém. Uau! E espiritualizando, sobre os viventes. Do início do terceiro século, do terceiro milênio, sobre nós. Ainda na nossa geração haverá justiça. Babilônia será destruída. O Messias será finalmente entronizado, assumirá o reino universal. Aleluia e amém. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como uma galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas? E tu não me quisestes ouvir. Eis que a vossa casa vai ficar vazia, deserta, porque eu vos digo que desde agora me não vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Jesus está dizendo: Jerusalém, parei com você. Chega! Eu tentei acolher sobre mim, como a galinha faz com seus pintinhos. Mas você foi ordinária. Você matou seus filhos, os profetas. Você matou o profeta que não é profeta. Você matou Jesus. Jesus está dizendo: vocês vão destruir o templo
e em 3 dias eu ressuscitarei. Jesus disse: eu fui morto aqui em Jerusalém pelos líderes da minha amada igreja. Babilônia está destruindo Cristo. Está usando uma estratégia sutil. Ele está aqui, ó, mudando a palavra. Por isso que eu estou usando uma linguagem mais arcaica. As linguagens modernas já tem o rabo do Satanás. O rabo do dragão já passou por ali e já queimou várias coisas. Abra sua cabeça, meu irmão. Desculpa, eu não quero me empolgar muito. Preste atenção. A história se repete, ela é cíclica. O que aconteceu com Israel acontecerá conosco. Como Israel se comportou, nós nos comportaremos. Santos agindo como profanos. O povo do Sinédrio era santo. Jesus até disse: obedeçai-os. Mas eles ficaram cegos e mataram os profetas e perseguiram os discípulos. Mataram todos. A única exceção foi João. O velhinho já tinha mais de 100 anos. Aí o império falou: deixa esse velho lá na ilha de Pátimos. Ele não vai poder fazer nada contra nós. Tolinho. João escancarou. João colocou o dedo assim no nariz e disse: você é Babilônia. Seu número é 666. Por isso eu vou falar para os meus filhos que tem uma nave 777 com a marca de Deus. Vamos juntar Lé com Cré, Daniel com João, com Isaías. E Jesus pegou os discípulos assim de Daniel. Eu falo discípulos de Daniel porque eles estudavam Daniel, eles estavam com a profecia na mão. E eles falou assim: agora eu vou falar com você sobre o princípio das dores. Que o vigia das pessoas te abençoa, te guarda. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas fugiu, esqueci. Ainda bem que eu tenho eu tenho editores. Alguém, o menino de Deus. Bom dia, cavaleiro. O menino de Deus passando por mim falou assim: eu gosto dos seus vídeos. Amém? Mas eles são muito grandes, não dá para ver tanta coisa. Eu falei: pelo amor de Deus, eu tenho uma editora, mas ela tá tendo muita atividade, não tá tendo tempo. Aí o menino se dispôs a me ajudar. Obrigado, menino. Que Deus te abençoe. Faça aí o que você puder. Que a graça de Deus caia sobre nós. Que Ele te dê muita prosperidade. Você tem futuro. Entregue seu caminho nas mãos do Senhor. Que Deus te abençoe em especial. Todas as pessoas que eu conheci desse período, desde que eu formei o grupo. Eu tenho um grupo do WhatsApp, grupo de estudo. O Senhor tem trabalhado nos corações. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde.
Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.